Graças e paz, queridos. Estamos nós aqui novamente nessa manhã de domingo. Nosso objetivo de estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós temos conosco o seminarista Albert Castilho, que está trabalhando na igreja presbiteriana de Urupá. O seminarista Albert Castilho é membro da igreja Filadélfia de Manaus. Está há 4 anos aqui com a gente, em Rondônia, no nosso seminário de Paraná, e estagiando ali na cidade de Urupá. Hoje vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Também os irmãos que são membros da igreja de Alvorada do Oeste, a irmã Miriam, Adalto, Douglas está aqui conosco, dando aquele feedback. É muito bom estarmos reunidos, adorando ao Senhor, e como nós temos feito nos últimos dias, nos horários de culto da nossa igreja, nos domingos às 9 horas da manhã, às 18 horas e 30 minutos, e nas terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, nós estamos aqui reunidos, transmitindo online para toda a igreja. Nós queremos dar o nosso bom dia também para os irmãos da igreja lá de São Francisco do Guaporé, que está nos acompanhando. Os irmãos de São Miguel do Guaporé têm nos acompanhado também. Agora alguns irmãos ali na cidade do Urupá estão nos acompanhando também. Foi passado o link para eles. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós vamos dar início à nossa escola dominical. Eu quero convidar os queridos para fazermos a leitura da Bíblia, o livro dos Salmos, o Salmo de número 92, hino de gratidão a Deus. Salmo de número 92, cântico para o dia de sábado, cântico para o dia de descanso. O salmista diz assim no Salmo de número 92: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com o instrumento de 10 cordas, com o saltério, com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Palavra do Senhor Jesus Cristo. O salmista, ele faz a comparação, nessa gratidão a Deus, ele faz a comparação do justo e do ímpio. O ímpio é aquele que não percebe as grandezas de Deus, ele não rende graças ao Senhor, não tem um coração grato a Deus. E ele é como uma erva que floresce rapidamente, mas rapidamente ele cai também. No entanto, o justo, ele é como a palmeira, ele é como o cedro do Líbano. São árvores que demoram para crescer, mas que têm uma longevidade muito grande, porque eles estão na presença do Senhor. Que assim seja a nossa vida diante de Deus. Nós vamos estar cantando louvores ao Senhor, nosso Deus. Você está convidado a adorar ao Senhor conosco também.
vamos estar louvando na presença do Senhor Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, narra o encontro de Isaías com a presença de Deus, e ali tem um relato claro do que acontece quando o ser humano ele se encontra diante de Deus. O texto diz que Isaías entrou em desespero e ele clamou assim: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Deus Santo. E ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus purificou os lábios do profeta Isaías. Nós acabamos de cantar que nós nos reunimos, né, na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas deficiências. O próximo cântico que nós vamos cantar ao Senhor nosso Deus, ele fala justamente sobre isso. Senhor, diante do poder do Senhor eu não sou nada, eu careço do Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através
Salmo de número 119, o salmista, ele diz, a partir do versículo 7, Salmo de número 119, a partir do versículo 7, o salmista diz assim: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei prazer. Terei respeito, terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O Salmo 119 é um acróstico. O salmista usa as letras do alfabeto hebraico para fazer esse acróstico, essa música. E nesse salmo ele expressa o prazer que ele tem na lei do Senhor e as consequências desse prazer que ele tem na lei do Senhor. Ele diz que se torna uma pessoa sábia por causa da palavra de Deus. Ele diz que se torna uma pessoa de coração puro por causa da palavra de Deus. Nós vamos nesse instante ter a nossa meditação na palavra de Deus. Como eu disse no início, está conosco aqui o seminarista Albert Castilho, seminarista que está trabalhando na igreja presbiteriana, cidade do Urupá, cidade vizinha a nossa aqui. Já estuda há 4 anos no seminário presbiteriano em Ji, Paraná. Nós vamos estar orando ao Senhor, rogando a bênção de Deus sobre a vida do seminarista Albert. Vamos estar passando para a meditação da palavra de Deus. Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, por essa manhã abençoada, agradável que o Senhor nos dá, e o privilégio, ó Deus, de poder cantar louvores ao nome do Senhor, músicas que expressam o nosso sentimento e o nosso pensamento com respeito ao Senhor nosso Deus e a respeito de nós mesmos. E agora, Deus, nesse momento solene em que nós temos o privilégio de ouvir a explanação da palavra do Senhor, rogamos a tua bênção sobre a vida do nosso irmão Albert, que o Espírito Santo do Senhor esteja usando a vida do teu servo para edificar a tua igreja, os nossos irmãos que estão acompanhando online, que a palavra do Senhor possa estar falando ao coração de cada um deles, que cada um dos irmãos possam ser edificados pela tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, nós expressamos diante de ti, ó Deus, rogamos a tua bênção, que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes e abrindo os nossos corações para compreendermos e praticarmos as verdades bíblicas reveladas pelo Senhor na tua palavra através do teu servo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então, mais uma vez, repetindo um bom dia aqui do pastor a todos que estão aí acompanhando a gente nessa live. É um grande privilégio, grande satisfação atender esse pedido do reverendo pastor Moacir, de estarmos aqui na Igreja Presbiteriana de Alvorada, para poder compartilhar com os irmãos nesse momento que nós passamos, estamos distantes, né, de nos reunirmos no templo, como costumeiramente fazemos. Nesse horário, eu creio que em todas as igrejas, em quase todo o Brasil, estaremos reunidos, né, como igreja, tendo nossas lições de escola bíblica dominical e nos preparando também para o culto à noite ao nosso Senhor. E, de fato, nós queremos ainda continuar com essa reunião, com o que Deus tem nos proporcionado a cada dia, e principalmente aos domingos, que nós chamamos Dia do Senhor,
estarmos aqui fazendo esse esforço, né, usando das redes sociais para continuar edificando a vida dos irmãos, mesmo que distantes do templo, mas em casa, juntamente com suas famílias agora que nos acompanham. O Senhor poder levar até o coração de todos os seus filhos a sua palavra, de modo que a sua palavra jamais deixe de reverberar diante de toda a sua criação. Que as frases que eu mais tenho ouvido nesse momento é que as coisas aqui na terra podem ter mudado, aqui as coisas podem estar parecendo um caos, mas no céu as coisas permanecem da mesma forma, e nós queremos assim, que a mão de Deus continua regendo todas as coisas e jamais deixará de reger todas as coisas. Tudo que acontece está no divino propósito do nosso Senhor, e por esse motivo nós descansamos, mantemos o nosso coração aquietado, sabendo que o Senhor tem sempre cuidado de nós. Que você possa dizer um amém em casa, e logo também eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Nós estaremos hoje lendo o Salmo de número 42. Quero poder compartilhar com os irmãos o Salmo 42, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de número 42, versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim, Salmo 42. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. E diante da Tua Palavra, Senhor, para compreendê-la, nós rogamos ao Teu Santo Espírito, que divinamente, Senhor, tem nos ensinado e permanecerá nos ensinando. Rogamos então ao Senhor, nesse momento, o esclarecimento, Senhor, de tudo que possa ser dito e ouvido aqui nesse ambiente, e a todos os irmãos que estão nesse momento acompanhando a leitura e a meditação, o ensino da Tua Palavra, que eles possam ser edificados e ter o coração construído por Ti mesmo, Senhor. Que possa ser usado, ó Senhor, por Ti, para a edificação da Tua igreja, e assim seja abençoado também, Senhor, como Tua igreja. Te agradecemos e te rogamos mais uma vez, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Calvino atende a este salmo como sendo um salmo de Davi, né? E um salmo onde Davi passava por um momento muito específico, e um momento muito semelhante talvez ao que nós estamos vivendo nos nossos dias. Um momento de privação do culto público. Apesar de nós podermos cultuar o nosso Deus em nossos lares hoje tranquilamente, contudo estamos privados, assim como Davi estava privado do culto público. Davi possivelmente estava exilado no deserto, ali onde o livro de 1 Samuel fala, quando ele começou a andar pela caverna de Adulão, e ali também ter alguns outros companheiros juntamente com ele. Mas Davi estava exilado por causa da perseguição de Saul. Saul estava com maus olhares a respeito de Davi e intentava então contra
a vida de Davi. Por esse fato, Davi teve então que fugir, né, das terras de Israel, e então se exilar no deserto a fim de se livrar dos desejos de morte de Saul. E por isso, então, Davi estava distante daquele ato público, daquele ato que ele expressa aqui ser tão desejoso e prazeroso para ele. Ele até fala de suas lembranças aqui no versículo 4. Uma coisa muito interessante também que nós podemos notar aqui, que vai ser interessante para a nossa meditação, é que o Salmo de número 42, ele inicia o segundo livro do Saltério, né, que inicia no Salmo de número 42. Os irmãos podem perceber que acima da prescrição do Salmo 42, está ali escrito o livro número 2, que vai do Salmo 42 ao Salmo 102. Uma diferença muito interessante que nós percebemos desse segundo livro dos Salmos, que começa no Salmo de número 42, do livro primeiro, que está nos Salmos anteriores, é que agora, quando o Salmo vai se referir ao nosso Deus, no hebraico ele deixa de usar a palavra Elohim e começa a usar a palavra Yahvé, né? O Javé, o Jeová, como é no entendimento de muitos também. Ele deixa de usar a expressão se voltando para o Senhor, usando Elohim, e agora começa a usar o nome do Deus, né? São aquelas 4 letras do pentagrama que nós entendemos como sendo o Y, o W, o YH, o W e o H novamente. Mas por que isso é interessante? Porque a partir do Salmo 42, quando o organizador dos Salmos começa a usar o nome de Deus no início desse segundo livro, nós percebemos então uma proximidade do povo para com seu Deus. Nós percebemos agora um relacionamento nos próximos salmos mais próximo de Deus, um relacionamento bem mais pessoal de Deus, por isso que é usado o nome de Deus nos próximos salmos. Isso é muito interessante, irmãos, porque esse salmo, então, ele vai meio que abrir o restante do livro, dizendo que agora a presença de Deus e o relacionamento de Deus com o seu povo é mais próximo, está mais junto. E, não menos interessante, o livro, também número 2, começa falando a respeito desse desejo e desse anseio pela presença de Deus. Percebam que Davi, então, ele está respondendo a essa proximidade de Deus para com o seu povo. Deus se aproxima do seu povo agora nos próximos salmos, né, onde ele é referido pelo seu próprio nome, e agora Davi também está desejando, está expressando esse desejo de estar na presença desse Deus que agora está mais próximo do seu povo. Irmãos, esses assuntos eles vão nortear o entendimento do salmo a partir do salmo de número 42. E aqui nós vamos entender e perceber como o culto público está na presença de Deus, não apenas individualmente, mas está na presença de Deus, junto com o povo de Deus, é extremamente importante, extremamente necessário para essa aproximação e no relacionamento que nós temos com o nosso Deus. E nós queremos ver a importância, então, desse relacionamento com Deus, não apenas individualmente, mas a importância desse relacionamento de Deus com o seu povo e como isso é importante para nós hoje, nos nossos dias, dado o momento que nós passamos. Irmão, o Salmo de número 42, ele é aquele conhecido salmo que fala a respeito da corça que suspira pelas águas. Existem muitos cânticos, muitas músicas que falam a respeito dessa expressão. E Davi então inicia o Salmo de número 42, o primeiro versículo, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista aqui está nos passando uma imagem, está nos comunicando uma imagem. Naquele tempo muito conhecida do Oriente Médio, né? Na Palestina, a corça, um animal desejoso de água,
quando ele estava muito sedento, quando seu corpo estava muito sedento, a corça então ela conseguia sentir o cheiro das águas de uma distância muito longe. E a corça, segundo alguns estudiosos, dizem que ela costuma escolher águas que sejam diretamente vindas da fonte, né? Águas que acabaram de brotar das suas nascentes. Então a corça, quando ela percebe então o cheiro das águas e ela está com o seu corpo completamente sedento, né, de águas, então ela corre numa velocidade bem rápida, né, ela corre velozmente para ir de encontro até aquela nascente de água para que ela possa ser nutrida. Né? Alguns outros estudiosos dizem também que a corça, quando ela vai atrás dessas águas, isso também é uma maneira dela se proteger, porque se ela ficar muito tempo sem beber água, o seu corpo começa a produzir um odor que vai atrair os seus predadores. Então, dessa forma, ela se hidratando, ela bebendo água suficiente, ela então vai deixar de emitir esses odores, então, e vai afastar os seus predadores. Outra coisa também interessante do desejo da corça pelas águas é que, pelo fato do seu corpo não estar bem hidratado, ela começa a sentir dores em seus músculos, então a água também vai refrigerar e vai fazer passar essas dores. Talvez seja isso que o salmista quisesse passar para os seus ouvintes naquele tempo, quando ele diz assim como a corça suspira pelas águas, assim como a corça é necessitada pelas águas, ele dizia que assim era a alma dele para com o seu Deus. Dessa mesma forma que a corça desejava, anelava pelas águas, dessa mesma forma ele anelava pela presença do seu Deus. E, irmãos, isso é muito interessante, porque no versículo 2 ele também reafirma a mesma coisa. Ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele está dizendo então e expressando que a sede expressada na imagem da corça correndo atrás das águas é a sede que a sua alma tem de Deus. E quando ele fala no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, ele novamente repete o nome de Deus, Yahvé, dizendo: do Deus vivo. Seria extremamente insuficiente Davi apenas dizer: a minha alma tem sede de Deus. Mas aqui ele repete dizendo: tem sede do Deus vivo. Davi está expressando aqui que a sua alma estava completamente assegurada de que o seu Deus estava presente ali com ele, mesmo ele estando distante e sua alma parecendo que ser sedenta da presença desse Deus. Ele sabia que o Deus vivo jamais o abandonaria, a sua presença sempre estaria com ele. Ele diz: a minha alma então tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. E mais uma vez ele expressa algo a respeito do seu desejo, que é estar e se ver diante da presença de Deus. Meus irmãos, o que o salmista faz do versículo 1 ao versículo 2 é uma leitura de quem ele é naquele momento. O salmista se vê distante da presença ali de Deus, ao cultuar publicamente, juntamente com o povo de Deus, e ele vê como isso lhe faz falta, como isso é necessário para a sua alma. Davi expressa que a sua sede é tão grande, que o seu desejo é tão grande, e ele está extremamente necessitado dessa presença. Contudo, ainda que ele se sinta distante desse ambiente onde a presença de Deus estava, que era justamente no tabernáculo, né, onde era todo bem adornado, a presença de Deus vinha e permanecia diante do tabernáculo e todo o povo se juntava ali ao redor, né. Dessa forma, Davi estava completamente desejoso desse ambiente, desse acontecimento de Deus para com o seu povo.
Davi faz uma leitura de quem ele é naquele exato momento em que ele está ali exilado, sozinho e privado da presença de Deus, ali como um ato de culto público, juntamente com o povo de Deus. Então ele diz: quando irei e me verei diante da face de Deus? A expressão que ele usa aqui, face de Deus, nos arremete justamente à presença de Deus. A face de Deus em que Davi tanto desejava era a presença do seu Deus. Irmãos, aqui nos cabe a primeira meditação a respeito de nossas vidas, a primeira aplicação para com nossas vidas, de como nós nos percebemos nesse momento distantes do culto público reunido nas igrejas. Aqui nos cabe fazer algumas ponderações, aqui nos cabe fazer algumas análises de nós mesmos, de como nós cuidávamos do culto ao nosso Deus, de como nós tínhamos como importante esse ato de culto com toda a igreja, até mesmo o ato de guarda do domingo, o ato de ter um domingo completamente voltado para as obras do Senhor, para desejar a presença de Deus, para se deleitar na sua palavra, para nos momentos de proximidade com os irmãos ter comunhão com todos, buscarmos a edificação com todos. Davi expressava o seu desejo pela presença de Deus ali, não somente pessoalmente, mas ele desejava a presença de Deus quando ele estivesse com todo o povo reunido. Nós podemos expressar esse mesmo desejo, nós podemos expressar essa mesma vontade, essa mesma sede de cultuarmos o nosso Deus em ato público. Nós podemos também expressar com o mesmo fervor esse anseio de estarmos na presença de Deus junto com a sua congregação, junto com o seu povo. Irmãos, esse momento em que nós estamos privados do culto nos nossos templos, eu tenho percebido que isso vai servir de diversas formas para o crescimento da igreja, tendo que os verdadeiros filhos de Deus, eles se fortalecerão. Os verdadeiros filhos de Deus, eles estarão cuidadosos de permanecerem cultuando o seu Deus em suas casas. Estarão cuidadosos de permanecerem se vendo diante da presença de Deus. E permanecerão também desejosos para que volte logo esse ato de cultuarmos a Deus juntamente com todo o seu povo. Aqueles a quem Deus verdadeiramente tem cuidado, aqueles a quem Deus verdadeiramente selou com seu Espírito Santo, de fato expressam esse mesmo desejo que Davi expressou aqui, nesses salmos. E dessa forma, irmãos, nós fazemos e devemos também fazer essa avaliação sobre nossas vidas, de como nós estamos ou de como nós enfrentávamos, os nossos domingos, de como nós enfrentávamos todo o processo, o ato de culto ao Senhor nosso Deus. Do outro lado, irmãos, também esse momento difícil que passamos, de fato não tinham cuidado e não tinham zelo de cultuar o Senhor da forma devida. Infelizmente, muitas pessoas estão nem sentindo falta de se reunir nas igrejas, não estão nem sentindo falta de se reunir naquele momento ali de adoração como corpo de Cristo. Esse momento também servirá para mostrar que muitos já estavam frios, muitos já não tinham esse cuidado, muitos já não estavam cultuando o Senhor da maneira como o Senhor o desejava ser cultuado. Que esse ensinamento de Davi a respeito do desejo
da vontade que nós temos de ter pela presença de Deus, não apenas pessoal, mas juntamente com o seu corpo, juntamente com o seu povo, seja vivido em nós, e seja pulsante em nós também. E Davi então vai, a partir do versículo 13, mostrar o que tem alimentado. Antes era a presença de Deus quem nutria o seu corpo, era a presença de Deus quem nutria a sua alma. Agora, quem nutre a sua alma são as lágrimas da saudade que ele sente pela presença de Deus. Ele diz no versículo 13, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Outrora, Davi se sentia completamente satisfeito e assegurado pela presença de Deus. Mas agora, exilado, distante desse ato de culto, Davi está sendo agora nutrido e alimentado pelas lágrimas que caem dos seus olhos. Davi estava completamente entristecido, estava amargurado, né? Estava com a alma abatida. É isso que ele vai expressar mais adiante, dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? As lágrimas que ele tinha, que corriam dos seus olhos naquele momento, era o único alimento que ele estava percebendo em seu ser. Era a única coisa que parece que o alimentava, parece que era a única coisa também que matava a sua sede, que era o líquido das suas lágrimas. Mas Davi era mais desejoso do que suas lágrimas, ele desejava a real presença do Deus vivo. Irmãos, nós percebemos aqui um ato muito corajoso de Davi, em que ele não se escondia atrás dos seus temores, ele não se escondia atrás dos seus medos, ele reconhecia que de fato ele estava sendo debilitado por estar diante ou distante da presença de Deus ali no tabernáculo, justamente com o seu povo. Ele percebia que as lágrimas naquele momento era a única coisa que estava o alimentando. E ele também sentia todas as ofensas e sentia todas as intimidações dos seus inimigos. Enquanto as suas lágrimas caíam, ele lembrava continuamente de que perguntavam para eles, o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Justamente os seus inimigos faziam ele lembrar que ele estava, parece que distante dessa real presença do Deus vivo. E quando essas coisas acontecem, ele vai trazer à memória boas coisas. Percebemos que Davi vai combater a sua tristeza e a ofensa dos seus inimigos, lembrando de boas memórias, lembrando de tudo que ele já viveu na presença do seu Deus. Ele lembra de como ele vivia em comunhão com a multidão do seu povo e como ele se alegrava juntamente com o seu povo. E ele dizia aqui que juntamente com o povo de Deus que ia em procissão à casa do seu Senhor, ele exprimia essa alegria com gritos e gritos de louvor. E ele dizia que todo esse povo, toda essa multidão festejava ao seu Deus, porque eles viam a presença de Deus diante deles e percebiam a presença de Deus diante deles. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que a alegria de Davi estava em cultuar a Deus juntamente com o seu povo. Davi se sentia completamente alegre ao estar na casa de Deus, ao estar em procissão até a casa de Deus para cultuar o seu Senhor. Davi se deleitava nesse ato de culto ao Senhor. E aqui é uma das características de Davi pela qual nós entendemos que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque de fato ele anelava pela presença do seu Senhor. Ele sabia do relacionamento que Deus havia estabelecido com ele. Ele sabia como ele devia também voltar ao seu Deus com esse mesmo relacionamento, essa proximidade que o Senhor tinha com ele. E aqui, irmãos, o que nós aprendemos com essas palavras de Davi é que mesmo entristecidos, mesmo distantes e restritos
de cultuarmos ao nosso Deus e muitas vezes cabisbaixos em nossas casas, muitas vezes desmotivados de cultuarmos a Deus em nossas casas, porque talvez o ambiente que nós acostumamos a cultuar a Deus seja aquele ambiente de igreja, um ambiente onde os irmãos do grupo de louvor estão lá cantando e estão todos os irmãos bem aquietados em seus lugares, e você vai saber que daqui a pouco, quando o culto acabar, você vai ter comunhão com muitos irmãos e poder colocar o assunto com os irmãos em dias, e de repente poder convidar um irmão para oração, poder convidar um irmão para na semana que vai vir visitar a sua casa, ou você visitar ele, ou receber uma palavra aconchegante do pastor, ou saber que o pastor fará uma visita para você nessa próxima semana, entre outros vários valores que nós temos desse culto público nos nossos tempos. Talvez nós sintamos entristecidos porque nós não estamos vivendo esse ambiente comum e feliz com a igreja. Mas lembremos, irmãos, nesse momento, de boas coisas que o Senhor já nos fez, assim como Davi e Lu lembra. E que essas boas lembranças que nós tenhamos, de fato, sejam frutos de um desejo de cultuarmos a Deus. Não apenas pessoalmente, mas cultuarmos a Deus juntamente com o meu irmão. De elevar os meus louvores a Deus juntamente com o meu irmão, em uma só voz. De poder concordar com a igreja em oração quando nós oramos juntos. De poder concordar com os ensinamentos que o pastor está falando no culto e saber que de fato esses ensinamentos são vindos diretamente de Deus. E saber que em nossas casas agora nós estamos tendo o desafio de reunirmos a nossa família e cultuarmos a Deus, muitas vezes em um ambiente que é desafiador para nós. Nós temos que nos voltarmos ao redor de uma mesa, assentados na sala, nos sofás, para cultuarmos a Deus, e muitas vezes nós lembrarmos que outrora, meses atrás, nós estávamos juntamente com toda a igreja, cultuando ao Senhor alegremente, nos fortalecendo, nos alegrando mutuamente, nos encorajando mutuamente. E o que, irmãos, esse tempo tem nos ensinado é que, de fato, o culto que nós devemos a Deus como igreja deve começar em nossos lares. De que nós temos um dever para com nossas famílias de cultuarmos a Deus inicialmente em nossas casas. E mostrarmos que o culto que nós oferecemos ao Senhor nos templos é de fato um resultado da presença do Senhor que nós vivemos em nossos lares. Lembrarmos que a presença do Senhor, ela é motivo de alegria para nós, não apenas no templo, mas ela é motivo de alegria também para a construção dos nossos lares, para a construção dos nossos filhos, para a construção do nosso relacionamento familiar. E isso traz esperança em momentos difíceis, traz alegrias em momentos que só nos proporcionam tristezas. Era isso que era isso que estava acontecendo com o salmista nesse momento. Tanto é que no final desse texto que nós lemos, Davi termina essa perícope, que nós entendemos assim, com pensamentos de esperança. Ainda que ele perceba que a sua alma está abatida, ele pergunta para si mesmo: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele exulta agora esperançosamente, dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele reconhece então que Deus é o seu auxílio e Deus está próximo dele quando ele diz: tu, Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, Deus meu auxílio e Deus meu. É interessante nós notarmos que parece que Davi tira a sua alma dentro de si, e começa a conversar com ela, dizendo: minha alma, por que você está abatido? Não fica assim. Por que você se perturba dentro de mim? Davi está aqui reconstruindo, relembrando que sua alma ela deve estar firmada na esperança que Deus é para ele.
porque mesmo diante de tempos difíceis, Ele ainda louvará a esse Senhor. Mesmo diante de tempos exilados, o Senhor ainda é o seu auxílio e o Senhor ainda é o seu Deus. Que, irmãos, essa esperança de Davi também seja redundante em nossos corações, que ela seja expressiva em nossos corações. Que essa esperança de Deus também nos traga momentos em que nós percebamos que ainda o louvaremos ao Senhor, juntamente com toda a igreja. Nós percebemos que nesses momentos Ele continua sendo o nosso auxílio, e permanecerá sendo o nosso auxílio, e que Ele é nosso Deus, Ele está em relacionamento próximo, está em relacionamento íntimo com toda a sua igreja. Nos cabe aqui, irmãos, fazermos perguntas e temos uma resposta a respeito do momento em que Deus nos proporciona hoje. O que o Senhor quer nos ensinar com esse momento que nós vivemos, em que nós devemos estar em quarentena em casa, privados do ato de culto público, em que nós devemos cultuarmos ao Senhor ali nos nossos lares, termos contatos com pessoas que são tão queridas de maneira distante. Eu creio que a primeira pergunta que nós devemos nos fazer, e que a palavra de Deus nos remete para isso, é justamente aquela que eu já fiz com os irmãos. Como nós cuidávamos do culto do nosso Deus? Como nós nos apresentávamos diante do culto do nosso Senhor? Será que Deus não está querendo nos ensinar algo a respeito desse tempo em que estamos privados? Deus está nos proporcionando fazermos uma análise de que nós devemos cultuá-los da maneira que Ele quer ser cultuado, e não da maneira como nós pretendemos cultuar Ele, mas que nós sejamos sempre instruídos. A outra coisa, irmãos, é que se a nossa tristeza está tomando conta, se a tristeza está tomando conta de nossas almas, se a tristeza está tomando conta, talvez, do nosso ambiente e nos sintamos desmotivados, que nós lembremos que o Senhor permanece sendo a nossa esperança, mesmo em momentos difíceis, que Ele é o nosso auxílio, e que o seu relacionamento conosco independe de momentos assim. O relacionamento de Deus conosco está estabelecido, Ele permanecerá conosco até a consumação de todas as coisas. E a terceira coisa, irmãos, que Deus quer expressar, quer avivar em nós, é o desejo pela presença dEle. É o desejo de estarmos juntos e sabermos que nós somos encontrados num corpo que Ele mesmo nos colocou. Nós estamos plantados numa videira em que Ele mesmo nos coloca. Nós estamos enxertados lá. Nós somos parte de um corpo em que Ele mesmo determina que nós somos. E por essa verdade, nós sentimos saudade, então, de fazermos e expressarmos cultuamente ao nosso Deus como corpo. Estava conversando com o pastor na vinda até aqui a respeito da ceia. E pessoalmente, irmãos, nesse momento é uma das coisas que mais tem me causado falta, de poder compartilhar com os irmãos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sacramento que Ele pediu que nós sempre relembrássemos e que nós sempre festejássemos na igreja, lembrando do seu sacrifício em favor do seu povo. E creio que para muitos irmãos essa também é a tristeza do coração, de não ali naquele ato de sacramento com toda a igreja, não estarmos juntos e sermos privados disso. Mas nós sabemos que mesmo diante dessas privações, o Senhor permanece sendo o nosso auxílio, permanece sendo o nosso Deus. Tenhamos esperança neles, pois ainda o louvaremos, assim como o salmista nos ensina. Que essa palavra possa ser esperançosa para os nossos corações e que possa também ser abençoadora e edificante para a igreja do nosso Deus. Amém.
Espera em Deus, a Ele, Ele é o nosso auxílio, o nosso Deus e o nosso Rei. Vamos cantar o hino de número 222. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. Vamos louvar a Deus com essa música. Hino de número 222. Tem. 222. Lembrando os queridos que estaremos hoje às 18h30, reunidos novamente em culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Programe-se para neste horário você estar conosco. Os irmãos aí de São Francisco, São Miguel do Guaporé, agora os irmãos do Urubá, estejam se programando para acompanhar esse culto, estarmos juntos louvando a Deus. Mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor, que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com vivas e profundo amor com meu Salvador falar, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Sim, queridos, nós estamos chegando ao final da nossa escola dominical deste domingo. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida no decorrer desse dia, que você esteja preparando o teu coração para a noite, nós novamente nos reunirmos, você aí, nós aqui, para cantarmos louvores ao nosso Deus e meditarmos na palavra do Senhor. Queremos agradecer ao seminarista Albert por aceitar o nosso convite, prontamente aceitar o nosso convite, estar aqui conosco, abençoando as nossas vidas, com a palavra do Senhor, com os cânticos aí que ele ajudou ministrando aí, os cânticos de louvor ao nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente sua vida, seu ministério, família, em nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, pedir à irmã Miriam que esteja fazendo oração ao Senhor nosso Deus, e com essa oração nós vamos estar encerrando nossa escola dominical desse domingo.
Deus, amado Pai. Obrigado, meu Deus, porque aqui estamos reunidos, meu Pai, no teu nome. Louvamos o teu nome, ouvimos, Deus, a palavra que ministrou no nosso coração. Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em teu nome. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, Deus. Continue nos usando para melhor servir ao Senhor e nos ajuda a viver com o coração contrito ao Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Nós não somos nada diante de Ti, ó Pai. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós. Usa-nos, ó Pai. Nos dê um dia abençoador, nos dê um dia de livramento e que logo mais à noite possamos estar nos preparando para ouvir a Tua palavra sendo ministrada nos nossos corações. Usa as pessoas que vão estar aqui. Se eu posso abençoar, Deus, que elas venham falar aos nossos corações, os louvores venham falar aos nossos corações, nos dê uma mente, uma cabeça aberta para entender a ministração da Tua palavra. Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós nos vemos às 18 horas e 30 minutos. No culto de hoje à noite, esteja lendo o livro de Josué, os capítulos 4, 5, 6 e 7. Faça essa leitura durante o dia, para a gente poder meditar na palavra de Deus hoje à noite. Ok? Deus abençoe.